Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para a gente fazer a correção das questões da prova do Ministério Público do Piauí para os cargos de nível médio, no qual caiu questões de informática. Foi uma prova bem difícil, um indicativo de que o CESP vai cada vez mais subir o seu sarrafo para as questões de informática para o futuro. Vamos corrigir essa prova juntos? Então, sempre gosto de começar, né, com convite para as redes sociais. Então, se porventura você já não me segue, por exemplo, no Instagram, me segue lá no Instagram, me manda um direct, me diz o que você achou dessa prova. As pessoas que me procuraram por lá realmente acharam a prova difícil. E já que você está aqui no meu canal do YouTube, aproveita para se inscrever e para ativar o sininho, para você ser notificado quando eu enviar novos conteúdos para você. Tudo bem? Vamos lá então. Questão 43. João recebeu a tarefa de criar um arquivo de texto que contivesse a lista com os nomes dos subdiretórios e arquivos constantes no seu diretório home como usuário do Linux. Nessa situação, uma das formas do João executar essa tarefa é, por exemplo, acessar o diretório /tmp e digitar o seguinte comando: ls/la home joão lista.txt. Questão difícil e comando correto, tá? Qual é a questão aqui? O ls-la, ele lista o conteúdo de uma pasta, né, de um diretório, de forma estendida, trazendo as informações mais completas sobre aquela pasta. E esse comando maior que, ele especificamente, ele insere informações dentro de um arquivo. E se você dá um maior que e cria, né, coloca ali o nome de um arquivo inexistente, você pode inserir a informação que foi gerada anteriormente diretamente naquele arquivo. No Linux você tem o maior que e o menor que. O menor que pode remover a informação de um arquivo já existente e o maior que pode inserir a informação num arquivo já existente ou num arquivo não criado. Se o arquivo não existir, o arquivo vai ser criado e essa informação vai ser inserida nele. Comando bem avançado para Linux, é uma surpresa para mim, uma questão desse porte numa questão de nível médio. Mas para mim, aliado às últimas provas da Polícia Federal, que também caíram alguns comandos Linux não triviais, eu entendo que o CESP está querendo seguir por esse caminho de cobrar questões mais difíceis de Linux. Prossigamos. Questão 44. Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. O BitLocker, como você já sabe, ele criptografa uma unidade de armazenamento justamente para evitar que o furto daquele computador, por exemplo, permita que o mal-intencionado facilmente tenha acesso àquele disco rígido. É possível usar BitLocker para pendrive? É. Se você utilizar BitLocker para pendrive, você vai colocar uma senha de proteção para que a pessoa, na hora que insira esse pendrive no computador com Windows 10, ele vai ter que saber a senha, senão ele não consegue acessar o conteúdo desse dispositivo. Portanto, questão também correta. 45. A situação hipotética. Tiago tem dois arquivos, essa questão é bem interessante, tá? Tiago tem dois arquivos do Microsoft Excel na pasta C2.mydocs. Cliente XLS e venda XLS. No primeiro arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como CPF e nome. Uma linha para cada cliente. No segundo arquivo, que é o venda, também tem o valor da venda e o CPF do cliente no qual a venda foi feita. Foi solicitado a Tiago que a partir da planilha venda buscasse automaticamente o nome do cliente constante na planilha clientes, por meio da comparação do CPF. Assertiva. Nessa situação, ainda que haja igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será impossível fazer a comparação e a busca solicitada, justamente porque essas informações estão em arquivos distintos. Eu acho, né? Você que assistiu nossas aulas, você sabe que eu gosto de dizer o seguinte, ó, sempre desconfie quando uma questão ela diz para você que tal ferramenta do Office não consegue fazer determinada coisa. E essa assertiva aí, ela deixa bem claro, né? Vai ser impossível você fazer uma comparação e uma busca, porque esse arquivo está em arquivo distinto. Legal. Você não precisa saber como faz
para desconfiar fortemente que essa questão esteja errada. Mas eu ainda, tá? O gabarito realmente é errado, mas eu ainda vou mostrar aqui, tá? Sem entrar em muitos detalhes, eu quero mostrar para você como que isso poderia ser feito hipoteticamente, tá? Isso pode ser feito com a função PROC-V, que é aquela função que busca determinado conteúdo na primeira coluna de uma matriz de busca e entrega a resposta na mesma linha e em outra coluna, e mostrando algo que você também estuda no nosso curso, que é a vinculação de arquivos, que é a busca de um determinado conteúdo em um outro arquivo, em uma outra planilha, outra pasta de trabalho do Excel. O Excel ele tem uma sintaxe bem específica, no qual você coloca o arquivo entre colchete e você faz a referência a uma planilha, né, em outro arquivo. Você consegue, sim, fazer a busca numa matriz, num outro arquivo. Ele poderia estar, inclusive, numa outra pasta, porque você vai dizer o caminho completo. Você indica a coluna de resposta dentro da outra pasta de trabalho. E aqui eu botei a correspondência exata, que é típica da sintaxe do PROC-V. Então, estou ilustrando aqui através do print que essa célula aqui, ó, que tem Dalton como resposta, ela contém essa função PROC-V aqui. Eu estou na pasta vendas e fiz a busca no arquivo clientes.xlsx. Fiz a busca, estou buscando na linha, tá? Estou buscando na linha, na primeira coluna, e uma vez encontrado, eu estou trazendo a resposta na terceira coluna, que foi o que eu indiquei aqui no PROC-V, tá? Então, é possível sim. Então, a desconfiança é óbvia, né? Então, a desconfiança, ela é relativamente óbvia. Pô, e será que eu não consigo fazer uma busca num conteúdo em um outro arquivo do Excel? Consegue sim. Basta você utilizar a função PROC-V e na matriz de busca, você indicar a matriz de busca lá no outro arquivo com a sintaxe que eu apresentei aí para você, que eu também apresentei na nossa aula e que também, inclusive já houve exercício anterior do CESP, se não me engano, em 2017, numa questão de múltipla escolha, no qual ela indicou esse tipo de referência, ela sinalizou a cobrança desse tipo de referência. Portanto, a questão está errada, por quê? Porque não é impossível, é possível fazer esse tipo de busca. Prossigamos. Questão 46. Caso se vincule uma planilha do Excel a um arquivo de texto do Word 2016, novamente trazendo a questão da vinculação, né? Um arquivo buscando conteúdo em outro arquivo na suíte Office. E em seguida, se alterem dados da planilha, as alterações terão que ser atualizadas manualmente no arquivo de texto, pois nesse caso, o recurso de vinculação de planilha não proporciona a funcionalidade de atualização automática. Questão cheiro de questão errada, né? Pô, se o Office traz a possibilidade de você vincular arquivos diferentes, pô, vinculou e a vinculação não vale de nada, é claro que se houver uma atualização no outro arquivo, depois você abre aquele arquivo novamente e o conteúdo será atualizado, né? Tem que funcionar dessa forma, senão não faz sentido a vinculação se você não tiver a possibilidade de vinculação automática. Então, questão 46, gabarito errado. 47. Ao acessar o sítio www.simp.mppi.mp.br, tá? Isso aqui, professor, isso aqui está errado. Eu não sei se esse site existe, mas a questão é que essa convenção aqui do www, ela já foi destravada há algum tempo. Então, a princípio, não há erro aqui, mas a gente prossegue. Para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Na situação, a dúvida do usuário não procede, pois o sítio possui um S de secure no endereço, especificamente em wwws. Significa que todo acesso é seguro, pois os dados são trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Toda a explicação de secure, ela está correta, mas o erro aqui é gritante, pois o secure ele está no protocolo, então o S deveria estar aqui, ó, no HTTPS. Existindo um S aqui, aí sim nós teríamos o secure, a parte da criptografia sendo aplicada. Aqui, na verdade, esse S não quer dizer nada. Então, por conta disso, o gabarito está errado. Questão 48. Um usuário pretende contratar um serviço
de ser em nuvem no qual possa desenvolver e compilar aplicações. Também está muito claro esse viés do CESP de voltar a cobrar questões de nuvem. E o interessante, dessa vez, para valer, enchendo o saco no bom sentido, naquela classificação do PAAS e do IAAS. Nessa situação, a plataforma como serviço será indicada, pois assim como a IaaS, a Infrastructure como Serviço, a PaaS inclui infraestrutura de armazenamento e de rede. Isso aqui é correto, né? Além de middleware e ferramentas de desenvolvimento. Gente, o gabarito da questão aqui está correto. A minha dúvida, eu vou trazer uma dúvida honesta para vocês, que é aqui a questão do português, tá? A minha dúvida aqui é português, a minha dúvida não é o que está apresentado aí. A sentença está dizendo, espero que a janelinha ainda consiga mostrar para você, que a PaaS e IaaS têm características comuns, né? E qual é a característica comum? É que o PaaS inclui infraestrutura de armazenamento e de rede. A minha dúvida honesta é que, vírgula, além de middleware e ferramentas de desenvolvimento. Esse além de middleware e ferramentas de desenvolvimento, ele se refere, para que a sentença realmente seja correta, ela tem que se referir somente ao PaaS, porque o Infrastructure como serviço são apenas recursos básicos de tecnologia e de hardware. Ferramentas de middleware de desenvolvimento são somente do PaaS. E aí a questão é, se a última frase, após vírgula, que começa no além de, diz respeito somente ao PaaS, a sentença realmente está correta. Se essa sentença ela também se refere ao PaaS junto com o IaaS, a sentença aí poderia estar errada. Eu acho, na minha visão de leigo, que essa questão poderia ser anulada, porque, e aí eu vou explicar o que você poderia escrever na hora de fazer o recurso. E eu acho que um professor de português seria mais indicado para te orientar na elaboração desse recurso do que eu. Mas o que você poderia propor para anulação dessa questão é dizer o seguinte: ao falar, né, na última sentença aí, além de middleware e ferramentas de desenvolvimento, não fica claro, não está claro se esse último trecho da frase refere-se exclusivamente ao PaaS ou se refere a ambos, tanto o PaaS quanto o IaaS. O que leva o candidato a erro, induz o candidato a erro, e, portanto, a sentença, e com base nisso, você solicita a anulação da questão. Eu acho que caberia anulação, essa é a dica que eu dou, e eu acho que o ideal seria o professor de português te assessorar com os termos corretos, porque essencialmente é isso. A última frase você fica na dúvida, se é só do PaaS ou se é só do IaaS. Tá? A separação da oração aí, em várias vírgulas aí, dá margem a essa dupla interpretação, no meu entender. Bacana? Prossigamos. Questão 49. Em seu diretório home no Linux, Simão tem os seguintes arquivos e subdiretórios: né? Teste.txt, agosto, lista.sh e julho. Bacana. O subdiretório julho não tem arquivos e ou diretórios. Nessa situação, caso Simão execute o comando rm -rf, né, home, a partir de /.tmp, os arquivos teste.txt e lista.sh serão deletados, mas os subdiretórios dentro de home Simão serão preservados. A questão aí é a seguinte: a questão de você aplicar o comando rm a partir do diretório /tmp ou de qualquer outro diretório é irrelevante, porque rm é um comando que você pode dar dentro do shell a partir de qualquer pasta, desde que você especifique o parâmetro corretamente. O que está sendo pedido para ser excluído aí é tudo que está dentro da pasta home, e esses dois parâmetros aqui juntos, eles são perigosíssimos, tá? Porque esse Rzão é de recursivo e esse F é de force, de forçar. Então, esses comandos juntos, na verdade, o que eles fazem? O que esses comandos fazem? Eles, na verdade, forçam a exclusão de dentro de tudo que está na pasta home, de forma recursiva, quer dizer,
pode excluir o que está ali dentro, e se tiver subdiretório ali dentro, pode sair excluindo também. E o F é de force, para não indagar o usuário a ter que confirmar nenhum procedimento. Então, se o usuário tiver permissão, ele vai sair brocando tudo que tem dentro de home e dentro das pastas ali dentro, sem dar a chance do usuário se defender, sem dar a chance do usuário ter que confirmar nada. Então, RM-RF é comando para sair apagando tudo mesmo. Então, não tem nada de preservar nada ali dentro. Então, por conta disso, é que essa questão ela tem o gabarito como errado. Porque, na verdade, tudo vai ser apagado dentro do home. Inclusive, aí a pasta Simão sem direito de confirmar. Questão 50. Matheus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus e ou perdas de arquivos devidas à eventual falta de backup. Questão tranquila, né? Para a gente que estuda a parte de firewall, porque o firewall ele protege, digamos assim, da rede para fora. Da rede para dentro não cabe ao firewall fazer a proteção. Então, se tem um arquivo de vírus que entra ali no computador por um download que você faz, ou por um pendrive que você coloca, e você executa aquele arquivo, ou se você perde arquivo e não faz backup, o firewall não tem nada a ver com isso. O firewall está preocupado com o tráfego do computador. Se é um firewall pessoal, está dentro do próprio computador. Então, ele está preocupado com o tráfego que sai do computador para a rede e com o tráfego que chega da rede no computador. Tudo bem? Então, com isso, eu termino esta correção, mais uma vez, deixando aí a indicação das redes sociais. Vai lá no meu Instagram, principalmente, eu sou muito ativo no Instagram, faço questão de responder todos os alunos. Manda um direct para mim, diz o que você achou dessa correção. E você que já está no meu canal do YouTube, aproveite para se inscrever. Tá? Aproveite para se inscrever se você deseja continuar estudando outros conteúdos de informática para concurso. Tá? Essa prova realmente ela foi difícil no sentido de inesperado grau de complexidade com uma prova de nível médio. Tá? Sinalização de que o CESP, ele até recebi comentários dos alunos, né? O CESP voltou aquele CESP raiz, né, que eu falo na minha linha do tempo. O CESP voltou aqueles tempos de 2013, 14, 15, e para mim não só voltou, como ainda está elevando o seu grau de dificuldade, em especial para o Linux. Eu sei que muitos alunos, na priorização do seu estudo de informática para concursos, eles até não dão atenção para o Linux, porque o Linux ele tem um custo de esforço de aprendizado muito elevado, tá? Ainda mais se você tiver que aprender não só os comandos, como os parâmetros nos detalhes, né? Então ele tem um esforço de aprendizado elevado, você não pratica no dia a dia, então eu sei que algumas pessoas até descartam o estudo de Linux. Pô, é melhor ficar bom de Word, Excel e acertar as questões de Word, Excel, do que sofrer para aprender o Linux e de vez em quando, como já foi do histórico do CESP, aparecer muito Linux no edital e não aparecer em questões de prova. Né? E o que é interessante, não só está aparecendo, como estão aparecendo várias questões de Linux. Então, se essa tendência do CESP ela se confirmar, as pessoas vão ter que cada vez mais dar atenção ao estudo do Linux e ao estudo do Linux não com qualidade, para não ter que ficar abandonando questão de prova. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalto, agradeço a atenção, um grande abraço e sigamos estudando.